Boa noite. Boa noite. Luiz Lira, advogado, especialista em direito eleitoral, é o nosso entrevistado de hoje. E o posicionamento dos deputados do RN sobre o arcabouço fiscal. O cenário político está no ar. Participe do nosso programa desta quinta-feira através das nossas redes sociais. Temos aí Twitter, WhatsApp, Instagram para você mandar sua pergunta para Luiz Lira aqui com a gente, para falar sobre questões eleitorais. Vamos falar um pouquinho dessa questão da cota de gênero, mas também vamos falar sobre as eleições proporcionais de 2024, regras, novas regras, aquela parte matemática que eu fico só pedindo a ajuda dos especialistas, ali quando chega perto das eleições, porque o negócio é difícil de explicar, viu? E é difícil de entender também. Participe, mande sua pergunta. Nosso programa de hoje tem notícia. Vamos falar um pouquinho aí sobre o posicionamento, os votos dos deputados do Rio Grande do Norte em relação à urgência do arcabouço fiscal. Vamos falar também sobre títulos eleitorais cancelados. Você tinha ali pendências, não foi votar por mais de 2 eleições? Acho que o Luiz pode explicar isso também para a gente. E não se importou em ir atrás? Talvez seu título esteja cancelado, viu? Então vamos falar também sobre um novo prêmio aí. É o novo, vou chamar de o novo 14º aí da Prefeitura de Mossoró para a Educação Municipal. Boa noite, Vanúvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. A gente fala, Carol, sobre casos, né, nesta semana passada, que movimentaram os bastidores da política aqui de Mossoró, mas estas informações do direito eleitoral vão servir para todos que estão nos acompanhando aí em vários lares. Quem é político, quem é curioso, quem gosta do assunto, então fique aí conosco. Vamos de informação. Ao longo de 2022, ano de eleições gerais, o Brasil deixou de contar com o registro de mais de 790 mil títulos de eleitor em todo o país. O número é o total de cancelamentos realizados pela Justiça Eleitoral por diferentes motivos. Em 2022, o Brasil não registrou 793.776 títulos de eleitor em todo o país. O número é referente aos cancelamentos do documento realizados pela Justiça Eleitoral por vários motivos: falecimentos, sentença de autoridade judiciária, perda de direitos políticos, duplicidade e revisão do eleitorado. Nós temos o cancelamento por ausência, revisão de dados biométricos, que aqui em Mossoró foi realizado em 2014, portanto há 9 anos, e nós ainda temos títulos cancelados, né, de pessoas que não compareceram a fim de se recadastrarem. Então, quem não comparece a um recadastramento eleitoral biométrico, ele tem o seu título, a sua inscrição cancelada e fica impedido de votar. Nos números, destaque para os títulos cancelados por falecimento: 787.825, o que representa 99,25% de todos os cancelamentos no último ano. Mas em relação a outros fatores, o chefe de cartório da 33ª Zona Eleitoral explicou como o eleitor pode regularizar a situação. O eleitor ele deve nos procurar. O nosso atendimento está aberto para essa finalidade, né, de revalidar o título até o iniciozinho de maio do próximo ano, até o dia 2 de maio de 2024. Nós estamos aqui atendendo diariamente, tanto no Fórum Eleitoral como na Central do Cidadão do Centro. Né, o eleitor ele deve comparecer sempre munido de seu documento de identidade, um comprovante de residência e efetuar o pagamento das multas referentes às suas ausências eleitorais, às suas ausências às eleições. Então, ele comparece aqui no atendimento do Fórum Eleitoral ou na Central do Cidadão, como também a opção dele ir para a internet hoje em dia, né? O autoatendimento, né? O eleitor tem um título NET também, por meio do qual ele pode encaminhar a sua solicitação de regularização. Lá no site vai estar todo explicado como é o procedimento, ele fotografa alguns documentos, encaminha e nós fazemos aqui o atendimento remoto à distância. Preste atenção, viu, minha gente? Porque você resolvendo logo essa situação, você pode evitar até de ter que ir lá naquele tempo lotado, aquelas filas, né? No próximo ano, se for deixando ali para o finzinho
próximo do prazo já para as eleições do próximo ano, pode evitar ali aquela volta no quarteirão que você dá no sol de 10 horas da manhã. E olha que a gente está falando aqui, Carol, com um ano de antecedência, 2 de maio de 2024. Então, se tem alguma pendência aí, tira um horário aí nas suas férias, tira uma horinha aí para você resolver esta questão, como o Luiz Sérgio falou, ou através da internet em sua casa ou lá presencialmente no cartório eleitoral. Mas vá logo, resolva logo isso. Luiz Lira, advogado, está aqui com a gente. Vamos falar sobre regras eleitorais, questões eleitorais e a mais comentada ultimamente aqui em Mossoró, nas 2 últimas semanas, essa é a questão da cota de gênero, da fraude à cota de gênero. A gente viu aí 3 cassações de vereadores aqui em Mossoró pelo Tribunal Superior Eleitoral. Em um dos casos, liminar já foi negada, caso Larissa Rosado, a decisão já saiu, acho que hoje, né, Vonúvio? Essa decisão do Alexandre de Moraes em relação a liminar. E agora tem ali os outros 2 vereadores, o Naldo Feitosa e o Lamarque Oliveira, do PSC, que também foram cassados em decisão monocrática. Vamos falar desse caso, primeiramente, porque, Luiz, boa noite. Os vereadores estão lançando aí na internet vídeos e notas dizendo à população, aos seus eleitores, que está tudo certo, que vão continuar trabalhando, inclusive participaram de votação ontem na Câmara Municipal, mas que vão recorrer e estão certos que vão continuar em seus cargos de vereador, diferente do caso de Larissa Rosado. Primeiro, qual é a diferença? Existe diferença entre o caso do PSC e do PSDB neste momento? Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite, Vonúvio. Boa noite a todos que nos assistem aqui na TCM. É um prazer voltar ao cenário político. Vamos lá. A diferença que existe entre o caso do PSDB e o julgamento do PSC é uma questão meramente processual. Qual é? O processo do PSC, ele tinha sido negado, do PSDB, ele tinha havido uma negativa de cassação, num primeiro momento, por decisão monocrática, e num agravo regimental, que é quando o Pleno foi analisar esse processo, houve o entendimento pela cassação. O caso do PSC tem uma diferença pequena, processualmente falando, que é a decisão monocrática, ou seja, do ministro relator, já foi decidido pela cassação. Pelo que se diz na mídia, pelo que se fala, que a gente ouve, haverá uma tentativa de recurso para se buscar uma rediscussão no Pleno desse julgamento, mas particularmente falando, eu digo isso sempre, que é uma opinião pessoal minha, com base no que a gente vem analisando, estudando nos últimos 2 anos sobre esses processos que falam sobre fraude à cota de gênero, a Corte do TSE já tem um entendimento firmado, inclusive por todos os ministros. A maioria dos processos, se não todos, eu não posso afirmar, mas a maioria dos processos que tratam sobre cota de gênero tem sido unânime. Como foi, por exemplo, o caso de Larissa Rosado. Na verdade, a gente tem o costume de falar Larissa Rosado, o Naldo, mas na verdade é o partido. Né? O PSDB. Larissa não foi cassada. Houve uma perda do mandato dela por uma situação envolvendo o partido que ela fazia parte, que era o PSDB. Mas a diferença entre essas 2 situações, quanto ao julgamento, é basicamente essa. E Luiz, só para complementar, Vonúvio, há uma diferença pelo fato da decisão de Larissa já ter sido no Pleno e dos vereadores, do PSC, aliás, ter sido uma decisão monocrática, cabendo ainda mais chances, a partir do recurso deles permanecerem? Eu diria que, processualmente, falando, eles têm um recurso a mais para se tentar, vamos dizer assim. Mas ambas as decisões têm efeito imediato. A diferença de uma para outra época foi que a do PSDB, o ministro entendeu que não precisava sequer publicar no Diário Oficial. Como foi julgado pelo Pleno, cumpra-se. A do PSC, a única diferença para fins efetivos foi essa. O ministro disse, publique no Diário Oficial e cumpra-se. Ou seja, também com efeito imediato. A publicação no Diário Oficial já saiu. Saiu, inclusive, no dia de hoje. Então, a tendência agora é que o TSE faça o mesmo encaminhamento como foi feito no processo da semana passada do PSDB, qual seja, o TSE vai encaminhar um ofício para o TRE regional, em Natal, com sede em Natal, informando o julgamento do processo,
e determinando que a zona eleitoral competente, que aí é a 34ª zona aqui em Mossoró, cumpra realizando a retotalização dos votos e dando posse aos eleitos. No caso deste recurso, eles poderiam permanecer nos mandatos? Olha, tecnicamente não. Eu creio, até costumo brincar nas entrevistas, que eu não posso prever o que é que os advogados irão fazer, mas creio eu que eles, nesse recurso que eles devem apresentar, eles peçam alguma liminar para se manter nos cargos enquanto é julgado o agravo regimental. Mas, repito, com base no que o TSE vem decidindo, eu acho pouco provável que isso seja concedido, né? Claro que não é impossível, mas acho pouco provável. É uma decisão bem difícil de ser conseguida. Mas, pelo que se ouve, pelos vídeos que vêm sendo divulgados, entrevistas, creio que é o que vai ser tentado. Vamos então fazer um intervalo. No próximo bloco a gente fala mais sobre este assunto. Vamos falar também sobre eleições para vereadores no próximo ano, 2024. Daqui a pouquinho a gente volta. Continuando o nosso programa nesta quinta-feira, estamos conversando sobre eleições, a questão jurídica das eleições, eleições proporcionais, essa questão da cota de gênero, as cassações dos vereadores aqui em Mossoró. Então fica com a gente, manda sua mensagem no WhatsApp também, pode seguir e mandar sua mensagem no Twitter e no Instagram. Tem informação. Nessa quarta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou a proposta de urgência do PL do arcabouço fiscal por ampla maioria. 367 votos a favor e 102 contra. Na prática, agora a tramitação do PL terá prioridade em relação a outros projetos que aguardam análise dos deputados, sem a necessidade de passar pelas comissões. Do Rio Grande do Norte, 3 deputados votaram contra a urgência. Os outros 5 votaram a favor. Votaram não General Girão, Sargento Gonçalves e João Maia. Votaram sim Robinson Faria, Fernando Mineiro, Natália Bonavides, Paulinho Freire e Benis Leocádio. Os votos contrários do PL tendem a votar contra o mérito da matéria também na próxima semana. Pois é, próxima semana que vai ser votado sem necessidade de passar pelas comissões, a partir dessa aprovação da urgência, com a ampla maioria aí que eu acho que nenhum governo esperava, viu? O arcabouço fiscal é um conjunto de medidas, regras e parâmetros para a condução da política fiscal, controle dos gastos e receitas aqui no país. Chamado de regime fiscal sustentável pelo relator, o projeto prevê que, no caso de descumprimento das metas, haverá bloqueio de despesas discricionárias. O texto estabelece a adoção, no ano seguinte ao descumprimento, de medidas automáticas de controle de despesas obrigatórias, como a suspensão da criação de novos cargos públicos e da concessão de benefícios acima da inflação. O governo Lula planeja liberar cerca de R$1 bilhão em emendas parlamentares em meio a essas discussões da votação do arcabouço fiscal prevista para quarta-feira da semana que vem. O dinheiro para obras e projetos apadrinhados por deputados e senadores deve chegar nas próximas 2 semanas. O governo tem sido cobrado para destravar a verba para as emendas devido a essas derrotas no Congresso e deve priorizar aliados políticos e congressistas que devem respaldar os projetos defendidos por Lula. Aí, Vonuf, tem que liberar a verba para o pessoal votar a favor. A situação de Lula não é fácil. A gente já vinha falando aqui, já conversamos aqui com outros convidados em relação a isto. A maioria não é folgada, não existe maioria. Arthur Lira está ali justamente para balizar isso e vive dando recados. Nesses primeiros meses, cheio de recados de que ele que tem o comando ali, o controle destes votos na Câmara dos Deputados. Então, Lula sabe disso, está começando a negociar porque não tem tido bons resultados. Era uma crítica que ele fazia ali da época de Bolsonaro, né? Que precisava negociar estas emendas com os parlamentares para ter vitórias no Congresso. Criticou, mas não conseguiu mudar, porque a gente já sabia que teria dificuldades ali com relação à oposição. Então, ou se adapta ou vai perder tudo. E tem uma coisa, e perde feio, se não entrar na linha aí do parlamentarismo
aqui no nosso país. Pelo que a gente vê, Carol, não falta dinheiro, né? Tudo é nos bilhões, milhões, e aí eles vão se acertando, se ajeitando. O contexto de agora é bem diferente do contexto de 2002. Lula sabe disso, já sabia antes das eleições, muito bem. A Câmara dos Deputados instalou a CPI das apostas esportivas após as últimas revelações de fraudes em apostas de campeonatos no futebol no Brasil. A Comissão Parlamentar de Inquérito foi instalada ontem e será presidida pelo deputado Júlio Arcoverde, do PP do Piauí. Paulinho Freire, deputado potiguar, foi indicado pela União Brasil e vai fazer parte da CPI como membro titular. Uma indicação que realmente aí chama a atenção para o início do seu mandato na Câmara Federal. Paulinho Freire, que é de Natal, era presidente da Câmara de Natal, muito bem articulado ali na região metropolitana e está já lançando marcas no seu mandato. Fica aí o registro que tem potiguar na CPI. A CPI tão importante. O povo de futebol agora teve que falar de política, viu? Luiz Lira, vamos dar um parêntese aqui rapidinho, porque tem muita coisa para a gente falar dessa questão local, mas nessa fala que o Nuvel até colocou aí, parlamentarismo no Brasil, as indicações são essas, as características são parecidas? São bem parecidas. Acho que quando o Vanuvi falou o parlamentarismo no Brasil, às vezes dá a entender para a gente que, de fato, quem comanda o país não é o presidente da República, e sim é o parlamento. E que, queira ou não queira, eles têm que caminhar juntos e muito bem unidos, porque senão se torna inviável um governo, seja a nível federal, seja a nível municipal. Se você... O chefe do executivo hoje, que não tiver um parlamento ao seu lado, ele vai ter muitas dificuldades, como o próprio presidente agora vem enfrentando. Voltando a falar sobre as questões das candidaturas fictícias, laranjas, enfim, quem mandou mensagem aqui dizendo que está assistindo aqui o nosso cenário político hoje é o radialista Agenor Melo. E aí ele participa e eu lembrei aqui de uma questão. Quer dizer que antes de 2022, ano passado, enfim, anos anteriores, podia tudo? Era no pode tudo? E agora não pode mais? Como é que é essa questão? Porque mudou essa compreensão, né? Vamos lá. Sobre esse assunto especificamente de fraude à cota de gênero, o TSE já vem a primeira decisão, a famosa decisão que saiu sobre fraude à cota de gênero, foi uma decisão do TSE, acho que 2018 ou 2019, salvo engano, acho que 2019, referente à eleição de 2016. Então, de um processo de 2016, foi um caso famoso no Piauí, na qual o TSE, pela primeira vez, cassou, anulou a votação de um partido, e esse caso específico gerou um boom no Brasil, e aí se começou a falar, e aí veio a eleição 2020 logo após, que foi quando surgiram vários casos. Aqui no estado, particularmente, eu acho que existiram, eu posso contar pelo menos aí 20, 25 cidades que se discutiu esse tipo de fraude, possível fraude à cota de gênero. Mossoró, Natal teve, Macau, Itaú, Caicó, Currais Novos, inclusive decisão recente. E por Martins, e por aí afora. Por que está chamando tanto atenção agora? O TSE, particularmente, ele tinha um pensamento adotado mais sensível a uma possível cassação ou não de fraude à cota de gênero. Então, ele pedia mais elementos para se comprovar essa fraude. E de 2020, fim de 2020, acho que de 2022, basicamente, para cá, o TSE adotou um pensamento mais rígido, capitaneado pelo ministro Alexandre de Moraes, né, que hoje é o presidente da Corte. O TSE hoje tem um pensamento, tomando por caso um lead case lá de Jacobina, na Bahia, na qual se tem 3 pré-requisitos que, se cumpridos, a Corte vem entendendo pela cassação. Quais são eles, rapidamente aqui? Baixa votação, ou zerada ou inexpressiva, ausência de gastos ou gastos também inexpressivos, e terceiro, ausência de atos de campanha. Luiz, significa dizer que se eu não quiser gastar na campanha, eu posso ser cassado? Não, não é isso. Teria que cumprir os 3 requisitos. Então, quando você pega uma candidatura que se discute a possível fraude à cota de gênero e você não viu atos de campanha, seja lá de qual forma for, comício, carreata, na internet, seja lá qual forma for, votação baixa, inexpressiva ou zerada, 0 votos, 1 voto, 3 votos,
E o terceiro requisito, que é prestação de contas zerada ou muitas vezes basicamente sem gastos eleitorais, e que muitas das vezes sequer o partido envia esse recurso, a Corte vem entendendo que essa tríade, esses 3 requisitos são suficientes para se efetuar a cassação da votação do partido, anular a votação do partido, e aí reconhecer a fraude à cota de gênero e tornar inelegível quem de fato participou da fraude. Luiz, nesse caso, o que é que o partido pode fazer, por exemplo, se a mulher quis se candidatar, mas depois ela viu que não dá para ela? No meio da campanha eleitoral, ela não quer mais ser candidata. Essa desistência é possível? E aí, eu complemento, essa desistência, essa vaga que se abre ali dentro dos limites numéricos da cota, precisa ser substituída pelo partido com a campanha em andamento? Pronto, vamos lá. Essas decisões, e eu não estou falando agora do Mossoró, estou falando realmente Brasil, elas trazem um sentido ao meu ver. Qual é? Obrigação dos partidos se organizarem. Os partidos, cada vez mais, eles precisam planejar a eleição, pensar nos nomes, eles precisam ter suas respectivas assessorias de marketing, contábil, jurídica, afinadas principalmente com os partidos. Não dá mais para termos eleições na qual o partido lança a nominata e tem um trabalho voltado somente para 1 ou 2 candidaturas, ou 5, enfim. O partido vai precisar dar atenção, ainda que tenham alguns nomes preferidos, o que é mais do que comum, mas vai dar atenção a toda nominata. Por que eu digo isso? E aí, respondendo já a sua pergunta. Porque, por exemplo, qualquer candidatura, na verdade, mas como a gente está falando de fraude à cota de gênero, uma candidatura feminina desistir no meio da campanha, essa candidatura precisa ser formalizada à Justiça Eleitoral. Então, precisa ser informado, olha, candidata fulana de tal, por motivos pessoais, não precisa justificar, vem informar que está desistindo da sua candidatura. E nesse caso, não precisa haver a substituição. Se o registro do partido já tiver sido deferido, que é o famoso DRAP, que conta com todos os nomes, mostrando que foi respeitada a cota de gênero de 70-30, mínimo 30%, máximo 70% de cada gênero, não haverá necessidade de substituição, porque lá no registro foi cumprido, certo? Mas essa candidata, por exemplo, tem a obrigação ainda de prestar contas, ainda que não tenha gastado nada, enfim. Mas, mais do que tudo, repito, eu penso que essas decisões trazem uma obrigação gigante que os partidos se capacitem e sejam assessorados mais do que vem acontecendo. Tem ainda uma questão interessante nesse processo, que, do caso do PSDB, as 2 candidatas mulheres envolvidas ficaram inelegíveis. Sim. A vereadora que perdeu o mandato, Larissa, continua elegível. Da outra questão, do PSC, apenas o vereador, né, Lamarck, recebe o indeferimento, fica inelegível, tem a sua inelegibilidade política. Por que há essa diferença? Vamos lá. Como eu disse lá atrás, o julgamento do processo ele não foi contra Larissa Rosado, ou contra Naldo Feitosa, ou contra Lamarck Oliveira. Ele foi contra o partido. Então, no caso do PSDB, foi verificado que somente seria responsável por aquela situação as 2 candidatas, certo? Que acabaram sendo consideradas inelegíveis. Primeiro, não houve participação no processo de qualquer acusação em face da diretoria do partido. Então, não houve condenação nenhuma à diretoria do partido, à presidência, enfim, aos membros do partido. Larissa Rosado não era presidente do partido, apesar que foi beneficiada com a eleição dela, né? Tornou-se eleita e, por isso, houve apenas a perda do mandato. Larissa continua elegível. Então, o processo do PSDB não trata se Larissa cometeu algum ato ilegal ou não. Na verdade, a única coisa que envolve o nome de Larissa nesse processo infelizmente, a perda do seu mandato, certo? Quanto aos vereadores, ao caso do PSC, que também, repita-se, no caso do vereador Naldo Feitosa, não teve uma participação mostrada no processo quanto a ele, também não há condenação alguma de inelegibilidade, sanção de inelegibilidade contra ele.
teve a sanção de inelegibilidade contra quem? Contra as 8 mulheres que foram investigadas e também o vereador Naldo Feitosa. Por que o vereador Naldo Feitosa... Perdão. O vereador Lamarque Oliveira. Por que contra o vereador Lamarque Oliveira? Porque se entendeu que ele era o presidente do partido e ele teria agido para se beneficiar, uma vez que foi eleito, e que ele, enquanto presidente do partido, foi quem, de fato, organizou essa nominata tida como fraudulenta. Então, por isso, o TSE também entendeu, assim como a Justiça Eleitoral aqui em Mossoró, à época sobre a decisão da juíza Juliana Silveira, entendeu pela inelegibilidade também do até então vereador Lamarque. Continuamos o cenário político. Hoje, quinta-feira, pré-sexta, minha gente. Está bem pertinho da gente descansar. Enquanto isso, tem muito assunto aqui para a gente conversar no programa de hoje. O advogado Luiz Lira está aqui falando com a gente sobre questões jurídicas, do direito eleitoral, das regras das eleições, para ficar mais fácil de entender. Participe, mande sua pergunta aí. Você está vendo o nosso WhatsApp, temos Twitter e o Instagram aqui com a gente, Vonúvio. Vamos de informação. A Prefeitura de Mossoró lançou o prêmio IDEB Mossoró Cidade Educação. É uma premiação destinada às escolas e aos alunos que alcançarem boas notas no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. O prêmio IDEB Mossoró Cidade Educação foi lançado no Teatro Municipal de Juiz Rosado com a participação de estudantes da rede municipal. Muita música para recepcionar os alunos antes do início da programação. De acordo com o prefeito Alisson Bezerra, o projeto vai conceder premiações em dinheiro que superam R$500 mil em investimento. Além da premiação para as escolas, o projeto vai contemplar estudantes com as maiores notas nas instituições premiadas. Plano articulado que acontece, o PRA, aos finais de semana, no caso aos sábados, está focado na prova SAEB, que é uma prova que vai acontecer com alunos do 5º e do 9º ano. Então, a ideia é formar, capacitar mais ainda esses alunos, dar uma formação extra a esses alunos, que vão fazer essa prova de português e de matemática. E aí, para isso, uma premiação. Então, nós estamos premiando desde o aluno que vai fazer a prova e que esteja nas escolas que mais avançarem com o IDEB, que já vão receber um valor em dinheiro de R$200 cada aluno, e tem também uma participação dentro da sala de aula, e a nota positiva dentro da sala de aula, e uma premiação para as escolas, que vai de R$2.000, a escola em terceiro lugar que mais avançar, até R$5.000 a escola que mais avançar no IDEB, que tiver a melhor nota. Ou seja, a escola que conseguiu ter um avanço maior comparado à última nota, vai ganhar R$5.000. De acordo com o prefeito, será encaminhado um projeto à Câmara para que o prêmio seja instituído anualmente nas escolas do município. De acordo com a prefeitura, serão utilizados recursos próprios para o prêmio. O programa é semelhante ao que já existia, o 14º salário, que premiava as escolas com maior índice no IDEB. A secretária de Educação destacou que Mossoró apresentou bons números no índice e citou também o trabalho nesse período pós-pandemia. Mossoró se destacou no Rio Grande do Norte, já na prova do SAEB pós-pandemia, dentre os municípios com acima de 65 mil habitantes. Foi o primeiro colocado, inclusive aqui no município de Mossoró também acima da rede estadual, não só no município de Mossoró, mas no estado todo. Então é muito interessante esse trabalho. O próprio MEC recomendou que nós não fizéssemos comparações com os resultados antes da pandemia. Mossoró ousou comparar e avançou. Mossoró avançou e vamos avançar muito mais. A ideia do prêmio, que é uma ação do Mossoró Cidade da Educação, é justamente para isso, é estimular e reconhecer os principais sujeitos envolvidos, a escola, o professor e o aluno. Parecido com o 14º, que tinha ali na época de Fafá, foi criado na época de Fafá Rosada. A diferença, só que há diferença. A diferença é que o 14º premiava os professores dessas escolas destaques no IDEB. E aí, pelo que nós vimos, neste novo projeto da gestão Alisson Bezerra, premia as escolas e os alunos. E os professores? Não, vão ter que ficar aí felizes com a premiação das escolas. Vamos, Carol, buscar, porque senão vai virar como vovó dizia com a gente quando queria alguma coisa, né? Dedo nas ventas.
por que dá para o aluno, dá para a escola e não para os professores? Né? É algo a se questionar também. Quem faz a educação, Carol, não é uma parede, não. O aluno está ali para ter a educação e quem dá a educação são os professores. Então, vou dar uma estudadinha melhor sobre o que era o 14º salário e este projeto, porque se não beneficiar os professores, está errado. Inclusive, o 14º salário foi criado na gestão do Fafá, mas nas gestões seguintes, incluindo de Rosalba Serlin, teve muito atraso. A gente fez aqui muita denúncia. Os professores entrando em contato com a gente. Ficou um dentro, como se diz, porque tem um 14º que não foi pago aí aos professores. Pois é. Vamos voltar à nossa entrevista com o Luiz Lira, que está aqui com a gente. Luiz, a lei é de 1997, que inclui, que é a lei das eleições, que inclui essa questão da cota de gênero. De lá para cá, teve alterações, né? Ali nas regras, foram incluídas novas regras em relação à participação feminina e, inclusive, no fundo eleitoral, na participação no fundo eleitoral. Essa questão que mexe diretamente com o maior interesse dos candidatos, pode ter aumentado o número de fraudes? Há indicações em relação a isso? Carol, de fato, a gente precisa entender que a legislação ela vem passando por mudanças. Toda eleição a gente sabe que existem algumas mudanças. E o que a gente nota é que, de fato, que realmente está se buscando aumentar a participação feminina. Apesar que a lei fala em cota de gênero, mas a realidade é que a participação feminina ainda é muito baixa. Então, assim, a gente vê mudanças na legislação, inclusive envolvendo recursos, o próprio fundo, o fundão, o fundo eleitoral. A gente vê campanhas pelo próprio TSE de participação feminina, que a mulher participe da eleição, que seja voz ativa. Mas a gente sabe que realmente existe ainda uma dificuldade. Por isso que voltando um pouco ao que eu disse lá atrás, os partidos precisam também ter essa ideia e a história do fundo eleitoral é por isso. Então, eu não tenho números precisos aqui, mas a gente nota, sim, que com a necessidade de repasse do fundo eleitoral de um percentual mínimo para as mulheres, mulheres e negros também, tem-se uma tendência maior de fraude. Então, a fiscalização da Justiça Eleitoral, na verdade, a Justiça Eleitoral não somente, mas também o Ministério Público, os demais partidos concorrentes, essa fiscalização ela é importantíssima. Porque aquilo que eu disse lá atrás, essas decisões vão acabar tendo no país todo um caráter educativo para que os partidos com seus mandatários entendam que a fraude vai acabar trazendo um prejuízo muito maior e que eles passem a se organizar mais e tenham essa participação mais efetiva da mulher na política. Carol, eu vou fazer só um parênteses aqui, porque eu fui ver no texto da Prefeitura e diz aqui a premiação, isso voltando aqui ao prêmio do IDEB. Do IDEB. Isso, a premiação será concedida em dinheiro às escolas com os melhores índices do IDEB e as que tiverem maior avanço nas notas, em relação à edição anterior. Aos professores do 5º ano e professores de língua portuguesa e matemática do 9º ano das escolas classificadas em primeiro lugar. Portanto, restringe bastante. Tem professor, mas existe esta restrição com relação a esta premiação, só para ficar claro aqui. Explicadinho aí, explicadíssimo. Estou vendo aqui que já tem participação, daqui a pouco eu faço uma leiturinha prévia, viu, gente? Tem muita gente aqui, já sei que é por conta da questão dos professores, viu? Quem já mandou mensagem em relação a isso, o Nuvem acabou de fazer aí o detalhamento, aí você vê aí sua opinião, porque os professores ficam aqui ligados, depois da greve, depois de toda aquela questão do piso, ainda mais. Luiz, vem aí eleições para vereador. Eleições para vereador é um moído, movimenta e muito. E o pessoal já está nos bastidores se movimentando e muito preocupado com novas regras da cláusula de barreira. O que é que tem de diferente agora para 2024 em relação a 2020, que está todo mundo nervoso? Vamos lá. A gente primeiro precisa dizer que as regras para as eleições de 2024 só serão definidas no fim desse ano. Então, mais ou menos novembro, dezembro, as resoluções estão sendo publicadas pelo TSE e as regras serão aquelas. Mas o que é que a gente já tem que chama mais a atenção, principalmente de quem vai concorrer a vereador na próxima eleição? É o percentual mínimo de votação para se tornar eleito. Antes, a gente tinha o quociente eleitoral,
que era calculado, e o quociente partidário, e o candidato que obtivesse menos do que 10% do quociente eleitoral não poderia se eleger. Vamos para números matemáticos aqui rapidinho. Salvo engano, a eleição de Mossoró 2020, apesar que teve uma baixa participação em virtude da pandemia, mas o quociente eleitoral foi em torno de 5.800 votos, 5.800 votos mais ou menos, salvo engano. Então, naquela época, o candidato com menos de 580 votos, ou seja, 10%, não poderia estar eleito. A regra mudou. Agora, existe no mínimo 20% dessa votação. Então, vou restringir um pouquinho a Mossoró, mas aí vai servir também para todas as cidades. O que é que em Mossoró isso significa particularmente? Que se fosse em 2020 essa regra, quem tivesse menos do que 1.200 votos, vamos arredondar aí, não seria eleito. Isso abrange uma boa quantidade de vereadores que hoje estão lá na Câmara Municipal. A média é mais ou menos essa, um pouquinho abaixo. E a tendência é que isso se agrave um pouquinho mais para eles, para os candidatos. Por quê? Porque, além dos 20%, a tendência é que em Mossoró haja um aumento do quociente eleitoral. Por dois motivos. Primeiro, uma maior participação da população, já que, se Deus quiser, não viveremos outra tragédia como foi a pandemia em 2020, nas eleições. E segundo, porque a quantidade de vereadores deve diminuir, pelo que tudo indica, com base no censo. A quantidade de vereadores em Mossoró deve cair de 23 para 21 vagas. Então, isso vai fazer matematicamente com que o quociente aumente. Então, alguns colegas, a gente conversando, a tendência é que vereadores aí com pelo menos 1.300, 1.400 votos não consigam êxito. Então, Carol, acho que o principal ponto para os vereadores, para os candidatos a vereador, na verdade, pré-candidatos a vereador, neste momento, está sendo a busca, que vai acontecer até o próximo ano, de formar grupos para que se obtenha essa votação e se consiga êxito. E isso influencia lá na cota de gênero também. Vou lhe explicar só o porquê rapidamente. Porque eles precisam não somente ter a votação, mas eles precisam que toda a chapa tenha uma votação boa. Não dá mais para se trabalhar com a ideia de ter uma nominata com uma votação inexpressiva, com 1, 2, 5, 10, 20 votos. Eles vão ter que trabalhar mais ainda em virtude desse fato, que o partido tenha toda uma votação boa e eles também, obviamente, sejam beneficiados com isso. E aí, justamente, tem que se organizar antecipadamente e em relação às candidaturas de mulheres também. Olha, a gente tem aqui a participação do Niel, do Sumaré. Ele tá querendo uma assessoria jurídica, viu? Olha aí. Foi candidato em 2012 e disse o seguinte: meu partido não entregou o documento da prestação de contas. Eu posso me candidatar em 2024? Se foi a eleição de 2012, ele pode regularizar sem sanção nenhuma mais, porque a sanção só seria relacionada à eleição seguinte. Então, no caso, ele é 2012. Então, basta que ele apresente essas contas para ser regularizado. Ainda hoje, ainda pode apresentar. Se ele conseguir alguma informação ainda, tem que ver isso. Mas a sanção, de toda forma, seria somente para a eleição seguinte. Não se traz uma inelegibilidade de 8 anos nesse caso. Aliás, ele não prestou contas, né? Contas não prestadas teria essa inelegibilidade. Então, muito provavelmente, ele já está apto, já que foi 2012. Isso. Agora, por exemplo, a pessoa foi candidata em 2020. Se não prestou contas, preste. Preste, porque aí você não estaria apto para 24, já que seria um período de uma eleição, mas para 28 você já poderia. No caso do Niel, pelo que dá para entender da sua situação rapidamente aqui, você já estaria apto a concorrer em 2024. A gente fala muito sobre o processo de articulação política, né? A formação das nominatas, a busca por lideranças, enfim, essa estruturação que os partidos fazem em busca do voto. Mas seria este também o momento ideal, você falou no bloco anterior, de se buscar as assessorias pertinentes, seja contábil ou de advocacia, enfim. É o momento também de já começar a sondar os donos de partidos, como a gente conhece, os presidentes de siglas? Eu penso que sim, eu penso que uma eleição ela não pode mais ser formada aos 45 do segundo tempo. Um grupo, por mais que os nomes muitas das vezes se formem ali já na data limite, mas eu acho que o partido tem que se preparar. O partido tem que ter uma estrutura, e a estrutura não é só do fundo eleitoral que vai ser recebido. Apesar que isso é muito importante para a nominata. Mas ela precisa saber quem vai fazer esse trabalho contábil. A gente precisa entender, inclusive, é uma coisa que
apesar que não sou eu que faço esse trabalho, mas eu defendo muito a importância de uma prestação de contas nas eleições. A gente tem N casos de candidaturas eleitas Brasil afora que perderam seus mandatos por falha nas prestações de contas. Então, assim, uma assessoria contábil de segurança, uma assessoria jurídica de segurança, uma assessoria de marketing de segurança, o candidato ele precisa entender a eleição antes que ela chegue. Porque o que acontece muitas das vezes é que começou o período eleitoral, e aí eu vou mais além, começa o período de propaganda, o candidato está às cegas, a não ser aquele que já é acostumado a participar. Então, eu penso que sim, eu penso que esse ano é um ano de preparação, que o partido precisa se preparar, mesmo que não tenha sua nominata formada, mas seus membros, sua diretoria, nomes que tenham interesse de ouvir, de aprender. Inclusive, eu vou aproveitar a oportunidade aqui, não sei se meu colega me autorizaria, mas eu já vou fazer de toda forma. A gente vai lançar, ainda esse ano, exatamente um curso, um instituto voltado à preparação para as eleições. Para quem? Para candidatos não somente, mas para advogados, para contadores, para membros da imprensa, para as pessoas que lidam com as eleições. Porque o que a gente nota muito é que, infelizmente, algumas pessoas participam das eleições sem a devida preparação. E isso gera consequências lá na frente. Então é importante, como o caso do Niel, que o candidato, por exemplo, saiba que quando for candidato, ele tem a obrigação de prestar contas. Ele tem a obrigação de fazer o trabalho dele, de pedir voto, de saber quanto é que ele pode receber de recurso. Enfim, então, dando esse bizu já aqui, depois eu espero trazer mais efetivamente as informações, mas penso eu, e a gente está formando exatamente isso, que deve sim haver uma preparação para todos, para vocês da imprensa, inclusive, que também precisam sempre estar se atualizando para dar a informação correta a quem está em casa, né? Apesar que Vonúvio e Carol sempre estão muito bem articulados e são bons entendedores de direito eleitoral. Mas eu penso que é importante, sim, que todo mundo que vive as eleições esteja por dentro desse conteúdo. Olha, eu quero agradecer a todo mundo, os professores aí que estão fazendo reflexões importantes, Lúcia Mello, todo mundo aqui, não dá tempo mais a gente ler a participação, mas muito obrigada pela audiência e pelas observações aqui no programa. Amanhã a gente pode trazer essas informações. Luiz Lira, advogado, estávamos falando aqui sobre direito eleitoral. Muito obrigada pela presença no programa de hoje. Eu que agradeço, Carol, Vonúvio, e estou sempre à disposição para esclarecer um pouquinho sobre direito eleitoral. Seja sempre bem-vindo. Você de casa, boa noite. Até amanhã. Muito obrigada pela audiência. Amanhã a gente se encontra ao vivo aqui na TCM. Ótima noite e até lá.